Essa vai ser nossa primeira aula depois da inaugural, e nós vamos cobrir os tópicos de juros simples e juros compostos. Tá? Então, tópico 2 e 3 da disciplina. Lembrando que o tópico 2, o teste do tópico 2, ou seja, a avaliação que vale nota do tópico 2, se encerra nessa segunda-feira. E a do tópico 3 na outra segunda-feira. E além disso, vocês têm que fazer, além da avaliação do teste, que vale nota, vocês têm que fazer as atividades de frequência, tá? No tópico 1, bem mais pessoas fizeram o teste do que as atividades de frequência. Então, elas ainda estão abertas, ficam abertas até o dia até a sexta antes da prova, mas não deixem acumular tudo para o final. Certo? Então, vamos lá. Juros simples, tá? Então, primeira coisa que a gente já falou lá na aula inaugural é que juros é a remuneração de um capital emprestado, tá? Então, ele é, digamos, o pagamento, né, pelo aluguel do dinheiro, certo? No regime de juros simples, que é o que a gente vai ver a partir de agora, os juros gerados num período, eles não geram juros para o próximo período. Isso é o que tem que ficar assim, ó, de importante para vocês, de entender o conceito, é isso aqui, tá? Então, juros não geram juros nos juros simples. A única coisa que gera juros nos juros simples é o principal. Tá? Somente o valor emprestado gera juros, em todos os períodos. Tá? Então, nos juros simples, juros não geram juros. A taxa de juros, a gente também falou lá na parte de conceitos básicos, né? Ela é a relação entre juros e o principal na unidade de tempo. Como nesse caso o tempo ele é irrelevante no sentido da geração de juros, né? Porque todo período só se gera juros sobre o principal, não se gera juros sobre tudo que foi acumulado até o momento. Então, em todo período, a gente tem que os juros gerados são o mesmo. Então, para todo período, né, eu posso fazer essa relação de juros sobre o principal, para saber qual é a taxa que está incidindo. Se eu sei os juros, né, essa relação de juros dividido por principal vai me dar a taxa. Ou ainda, né, eu posso escrever que os juros é simplesmente o principal vezes a taxa de juros, ou seja, ele ele é uma parte os juros é uma parte do principal, né? Ele é proporcional ao principal, certo? Então, se a gente pensar aqui rapidinho num exemplo, qual o valor final da dívida de uma pessoa que toma R$ 1.000 emprestados a uma taxa de juros de 3% ao mês, no regime de juros simples ao final de 5 meses? Então, é comum em financeira para a gente tem as fórmulas, a gente pode deduzir as fórmulas, mas outra maneira comum de ver o problema é avaliar esse plano financeiro, que a gente chama, que é olhar cada mudança de saldo devedor, ou seja, cada vez que ocorre alguma coisa diferente no nosso planejamento financeiro. Então, aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, a cada final de mês, eu tenho uma geração de juros de 3%. Então, no mês 0, eu devo R$ 1.000, né? No mês 1, o que vai acontecer? 3% de 1.000, eu vou ter incidência aqui, ó, os juros do período 1 vai ser o principal vezes I. Ou seja, o principal, quanto eu tomei emprestado, 1.000, vezes a taxa, 0,3. E isso vai dar R$ 30. Tá? Qual é a próxima vez que vai ocorrer alguma mudança nisso tudo? Bom, no mês 2, quando tiver uma nova geração de juros. Só que observem, esse é o grande lance do juros simples. Essa nova geração de juros é só sobre os R$ 1.000 que foi emprestado no início. Tá? Não é sobre os R$ 1.000 que foi emprestado e mais os 30, porque juros não gera juros em juros simples, só o principal. Então, no mês 2 eu vou ter R$ 30, no mês 3 eu vou ter R$ 30, no mês 4 eu vou ter R$ 30,
no mês 5 eu vou ter R$30 de juros. E aí, para mim saber o valor devido, basta somar, né? Todos esses períodos aqui. Eu vou somar os juros do período 1, mais os juros do período 2, mais os juros do período 3, mais os juros do período 4, mais os juros do período 5. Mas cada um deles é R$30. Então, eu vou somar os 1.000 que eu comecei devendo, mais 30, mais 30, mais 30, mais 30, mais 30. Ou seja, os 1.000 mais 5 vezes 30. 1.150. Tá? Esse 5 aqui não é coincidência, né? É porque foram 5 períodos, ao final de 5 meses. Então, a gente já pode mais ou menos ter uma ideia do que é a fórmula. Seguindo o mesmo raciocínio, né? Eu começo devendo P, né? E aí, cada mês eu vai gerar juros de P vezes I. P, o principal, vezes a taxa de juros. Né? Quanto eu devo ao final de N meses, só em juros? Quanto é os juros dos N meses? Bom, vai ser P vezes I mais P vezes I, mais P vezes I, mais P vezes I, N vezes. Ou seja, vai ser N vezes P vezes I. Então, o montante final, que é principal mais juros, eu não caí, né? Eu vi um barulho estranho aqui no meu computador. Não, tá tudo certo. Não, tudo funcionando. Tá, beleza. Então, o montante que vai ser o principal mais juros, né? Ele vai ser o principal mais isso aqui, porque os juros é o principal vezes I vezes N. Então, vai ser o principal vezes mais o principal vezes I vezes N. E se eu colocar P em evidência, a gente tem a fórmula do montante de juros simples. O montante é simplesmente P vezes 1 mais I vezes N. Tá? Então, observem que o montante ele relaciona principal ou capital inicial, taxa e tempo e prazo. Tá? Se a gente tem qualquer uma dessas variáveis, essa relação é linear. Se a gente tem 3, na verdade, sempre que a gente tiver 3 dessas variáveis, a gente pode achar a quarta. Né? Isolando ela, a gente acha a quarta. Tá? Bom, é isso que eu estou falando aqui nessa observação. A fórmula tem 4 variáveis, se a gente souber 3, a gente consegue encontrar outra. Tá? Então, por exemplo, obter a fórmula do prazo ou da taxa a partir da fórmula dos juros, né? Se eu tenho a fórmula dos juros, que é P vezes I vezes N, a fórmula da taxa bastaria isolar I. Então, eu dividiria tudo por P vezes N. E a fórmula do prazo, bastaria eu isolar N, e aí a gente teria juros sobre P vezes I. Tá? Bom, mesma coisa aqui nesse aqui, só que agora com a fórmula do montante, né? O montante é o principal vezes 1 mais I vezes N. Se eu quiser isolar a taxa, eu vou fazer só um deles, o outro é exatamente igual. Se eu quiser isolar a taxa, né? Então eu tenho assim, ó, M igual a P, vou distribuir o P, mais P vezes I vezes N. Então subtrai o M do P, e isso aqui é igual a P vezes I vezes N. E agora eu divido ambos os lados por Pn. Então vai ficar I igual a M menos P, dividido por P vezes N. Certo? Daria para escrever daquela outra forma que eu botei ali, né? Eu posso botar 1 sobre N aqui em evidência, porque ele divide tudo. E esse P aqui, ó, vai ficar M sobre P, menos P sobre P, mas P sobre P é 1. Obrigado. Certo? Tá. Qual o rendimento de uma aplicação financeira de exemplo, né? Qual o rendimento de uma aplicação financeira de R$ 3.589
após 139 dias, há uma taxa de 1,9% ao mês. Então, nesse tipo de... eu botei solução. Botei. Nesse tipo de exemplo, pessoal, a gente precisa sempre separar os dados, tá? Nesse tipo de exercício. Então, aqui, ó, eu quero saber o rendimento disso aqui, né? Então, isso aqui é o dinheiro que foi aplicado, o dinheiro que começou, é o capital inicial ou principal. Após 139 dias, essa é a minha taxa, 139 dias. E, desculpa, esse é o meu prazo, né? Prazo, não taxa. E é uma taxa de 1,9% ao mês. Então, 1,9% ao mês, tá? Duas coisas importantes. A taxa está dada ao mês e o prazo está dado em dias, né? Então, se eu for usar a fórmula, eu preciso uniformizar. Como é que eu faço isso? Usando a regra do banqueiro, né? Pela regra do banqueiro, a gente considera que um mês tem 30 dias, então a gente vai separar esses 139 dias em caixinhas de 30, né? Então, 139 dividido por 30 vai ser o meu prazo, o meu número de meses que eu vou usar, tá? O principal capital emprestado. Beleza, tudo certo. E se eu for usar a fórmula, né? A minha taxa tem que estar na forma unitária. Sempre que eu colocar dados na fórmula, a taxa entra como unitária. Se eu usar a calculadora financeira, a taxa entra como percentual. Então, agora que a gente tem os dados, vocês podem calcular, basicamente é só substituir, né? Substituir 3.589 aqui no lugar do P. A minha taxa, que é 1,9 sobre 100, substitui no lugar da taxa. E o meu prazo, que é 139 sobre 30, substitui no lugar do prazo. Certo? E aí, calcula a resposta, 315,95. Se vocês forem usar uma calculadora normal, é muito simples. Tá? Se for usar... Vocês ficam... Sempre que eu ponho na calculadora, vocês podem olhar meu cachê, né? O que eu ando comprando. FREC. Pessoal, tá. Vou fazer esse aqui no método RPN, tá? Mas, em geral, eu não aconselho vocês a usar a calculadora financeira para fazer cálculos que dá para fazer na científica, né? A não ser que vocês vão fazer muito... É mais rápido usar o método reverso polonês, tá? É mais rápido, mas a gente já está tão acostumado a usar uma calculadora normal, uma calculadora científica, que se vocês não forem usar muito, eu não sei se vale o tempo de realmente aprender e ficar de master nisso. Mas vamos lá, vamos fazer um para vocês verem. O que acontece aqui nesse método, né? A ideia do método é que vocês vão empilhando, ele vai guardando valores, tá? Como tipo numa pilha de números, tá? Então eu vou colocar o 3.589 e dei Enter. Ele botou lá na pilha, foi o primeiro valor que eu coloquei. Aí eu vou botar 0,019 e ele colocou na pilha, quando eu der Enter, tá? Vai ficar 3.589 aqui, 0,019 aqui. Estou empilhando esses valores. Tá? Agora eu vou pegar o 139 e vou botar na pilha. Tá? Então, botei o 139 lá na pilha. Agora eu vou pegar o 30 e vou dar um dividir. Quando eu der esse dividir, ele vai fazer o seguinte. Ele vai pegar o primeiro valor, o que está no topo da pilha, quem é? O 139. E vai dividir esse valor por 30. Tá? Agora o 139 saiu da pilha, eu estou com esse 4,63.
Tá? Quando eu aplicar o vezes, ele vai pegar o primeiro valor que está na pilha, saiu 139, quem é o próximo valor? É o 0,19, que é o que eu tenho que fazer. Ó. Eu fiz 139 sobre 30 e agora eu tenho que multiplicar por 0,019. Então, quando eu multiplicar, ele vai pegar o 0,19 que eu botei lá e vai multiplicar por esse valor aqui, ó, que está no visor, que é... Acho que eu já fiz, né? Eita, me perdi. Eu já tinha feito, né? Para estar com um valor tão baixo ali. Ó, vamos de novo. Eu quero fazer essa conta aqui, ó. Queria que vocês pudessem ver a conta. Senão tá legal. Tá, eu vou anotar aqui embaixo a conta. A conta é essa aqui, ó. 3.589 vezes 0,019, que é isso aqui, vezes 139 sobre 30. Tá? Então, agora sim, vamos lá. Limpei todos os registros, aí eu vou fazer 3.589 e coloquei na pilha. Aí em cima dele, na pilha, eu vou colocar 0,019. Em cima dele, na pilha, eu vou botar o 139. Tá? Agora eu vou pegar o 30. 30 ainda não está na pilha, não dei um enter, tá? Mas quando eu fizer um dividir, ele vai fazer essa conta. Ele vai pegar o primeiro valor da pilha. Estava assim, 3.589, 0,019, 139. Eu estava com o 30 para entrar. Quando eu fizer dividir, ele vai pegar esse valor e vai dividir por 30. Tá? E aí o valor próximo que está no topo da pilha é 0,019. Então eu estou com esse 119, eu estou com a divisão 139 por 30, e com o topo da pilha é esse cara aqui. Ó. Se eu quero fazer 0,019 vezes isso, basta multiplicar agora. Já tinha multiplicado, né? Agora eu estou com esse valor aqui e o topo da minha pilha é 3.589. Eu estou com todo esse valor pronto. Se eu quero multiplicar todo esse valor por 3.589, basta multiplicar de novo. E aí temos 315,95. Né? Depois que pega o jeito, fica fácil, né? O método reverso polonês, ele é simples, porque a gente não precisa ficar usando os parênteses, aqueles parênteses obrigatórios na fórmula, que quando a gente usa científica, a gente precisa usar, né? Não tem como, às vezes, evitar o uso dos parênteses. Tudo bem? Ô, professor, dá para tirar dúvida ou prefere que tire depois? Não, pode falar. No Pega caso, você. quando em juros simples é um pouco mais fácil de fazer isso, mas se eu quiser transformar, por exemplo, a taxa que tiver em mês e transformar ela para ano, tem alguma diferença? Se eu multiplicar, tipo, por exemplo, aquele 1,9 por 30 e já deixar na forma percentual, ou eu tenho que transformar ela para número decimal e multiplicar por 30 e depois multiplicar por 100? Tá, peraí, deu uma microfonia em algum momento e eu me perdi quando tu tava. Tá, por exemplo, assim, ó, naquela parte do 1 da taxa de 1,9%, tá? Se eu quiser, se ela tivesse, por exemplo, em mês e eu quisesse transformar ela para ano em juros simples, eu posso só multiplicar o percentual por 30 ou eu tenho que transformar o 1,9 para a forma decimal, multiplicar por 30 e depois dividir por 12? Mas por que por 30? Não, não, no caso, multiplicar. Não, multiplicar por A 12, né? taxa já estava em mês, né? Não, é multiplicar, 1,9. é multiplicar por 12 daí, né? Para transformar para ano. É, assim, a gente vai abrir taxa segunda-feira, tá? Ah, bom, tá. Beleza. Então a resposta é depende. Tem taxas, eu vou já dizer para vocês, é a parte mais
não é difícil, mas ela é mais chata, confusa do curso, e não é confusa por nossa causa, é confusa por causa do mercado, tá? Porque existe o que se chama de taxa nominal, que é uma taxa fajuta, que é uma taxa que não existe de fato, que é a taxa que é anunciada, tá? E taxa efetiva, que é de fato a taxa de juros que está embutida dentro da operação e que vai gerar os juros. Então aí depende de que taxa tu está falando, tá? Normalmente o que tu está me propondo não é possível fazer. Não é possível fazer porque essa taxa que tu está trabalhando, bom, em juros simples tá? Até tem uns exemplos ali em juros simples de taxa equivalente, né? Se tu está falando dos exemplos de juros simples, aí tudo bem, tu só multiplica por 12 a Isso, taxa. isso. Isso, por quê? Porque em juros simples, juros não geram juros. Então tu não precisa te preocupar, por exemplo, assim, só para mim ser claro, né? Vou pegar uma taxa de 2%, tá? Porque 1,9 é meio chato de trabalhar, né? Então, uma taxa de 2%, tá? Então, no primeiro mês, gerou 2%. No segundo mês, gerou 2%. No terceiro mês, gerou 2%. No quarto mês, gerou 2%, e assim por diante, até o 12º mês, gerou 2%. E aí, tu tem razão. Aí, no final, se tu quer saber a taxa anual, tu multiplica 12 por 2% e vai dar 24%. Certo? Isso Certo. tá Então não precisa ok. transformar para a forma decimal primeiro. Não, não precisa. Tá. Pode multiplicar o percentual. Isso está ok em juros simples, certo? Em juros compostos, não, porque em juros compostos, ó, o primeiro mês já era 2%. No segundo mês, tu vai ter 2% sobre o principal, mais 2% sobre esses 2%. Então, tu tem mais 0,04%. Então, a taxa do segundo mês é 2,04%. No próximo mês, tu vai ter os 2,04% mais 2% disso, que aí, bom, aí é 0,04 e mais aqui 2 aqui, né? Então mais 0,8, eu acho. Tá? Mas o fato é, cada mês, esses juros gerado no mês, ele vai gerar um pouquinho de juros no final do mês. E aí a taxa efetiva, na verdade, até vamos ver aqui, eu vou te dizer a taxa. Bom, me lembra quando a gente fizer juros compostos que eu mostro essa taxa para vocês, tá? Tá Mas tranquilo. mas ela vai dar maior do que 24%, Tá ok. certo? Então, em geral, o único lugar que vocês vão poder pegar e multiplicar a taxa, por exemplo, eu estou com a taxa mensal, eu quero saber a taxa anual, é só se vocês estão em regime de juros simples. Multiplicar assim por 12. Tá? Tá ok. Aí no próximo módulo a gente vai aprender a lidar com todos os tipos de taxa. Todos não. Tem uns 2 tipos que é só no final do curso, mas vários tipos de taxa. Tá. Então, bom, já conversamos que a gente precisa usar calculadora, né? Na maioria dos cálculos. Mas é possível fazer grande parte dos cálculos com o modo algébrico. O modo algébrico é a calculadora científica normal. E aí tem tanto o modo algébrico como a notação polonesa reversa, que é essa que a calculadora HP12C usa para fazer cálculos normais, tá? Ah, mas por que a gente vai usar uma calculadora que usa, que precisa disso para fazer cálculos que eu sei fazer com a científica? Bom, a gente não vai usar ela especificamente para isso. A gente vai usar ela para o que a gente chama de funções financeiras dela, que a gente começa a ver em juros compostos. Então, aqui, depois vocês podem olhar no slide como a gente vai fazer 2 aulas em uma. Eu vou dar uma corrida, mas vocês podem parar e fazer essas continhas passo a passo nas calculadoras de vocês, se vocês quiserem. Tá? Inclusive ali eu indiquei a página do manual para vocês fazerem. Tá?
Eu tô com todos já. Vamos fazer esse aqui. Esse exemplo aqui, e aí eu dou uma olhada se tem mais alguma coisa de juros simples muito importante, antes de passar para juros compostos. Então, um capital no valor de R$ 5.600 foi emprestado a taxa de juros simples de 43% ao ano. Tá? Então, a gente tem uma taxa de juros simples de 43% ao ano, já vou colocar aqui nos meus dados. O montante, o capital foi emprestado, né? Então, o montante eu não sei, o que eu sei é o principal, 5.600. Tá? E o prazo é 458 dias. Como a minha taxa está em anos, eu preciso transformar o prazo em anos. Então, ele vai ser 458 dividido por 360, né? Um ano tem 360 dias pela regra do banqueiro. Ok? Então, pessoal... Então, qual é a fórmula do montante, né? O que a gente aprendeu? Que o montante é o principal vezes 1 mais I vezes o prazo. Logo, o montante vai ser o principal, 5.600, vezes 1 mais I, que é 0,43, vezes o N, que é 458 sobre 360. Tá? Então, só fazer essa continha, tá feita no próximo slide, eu espero. 5.600 vezes 1 mais 0,43 vezes 458 sobre 360. Faço essa continha ali na calculadora, eu dei os passos da reversa polonesa, se vocês quiserem tentar. E a resposta é 8.663,51. Certo? Professor, posso tirar mais uma dúvida só de uma fórmula? Pode. Eu vi no PDF que tem uma que é assim, a taxa igual S sobre P menos 1. O que quer dizer esse S? Essa é a mesma coisa que o M. Tá? Que o quê? O M? E o M, que o montante. Ó. MS, no módulo 1, tem até nas questões do teste da atividade de frequência para vocês identificarem, né? Por que a gente põe todas, pessoal? Tá? Para ser chato, para confundir vocês? Não, né? É porque esse curso realmente vocês vão ser economistas, contadores, atuários, eu não sei como se chama, bacharéis em atuariais. Vocês vão para o mercado, e para o mercado vocês vão encontrar pessoas que vão usar M, pessoas que vão usar o S, pessoas que vão usar Future Value, que é o FV, e pessoas que vão usar o VF, o valor futuro. E vocês vão ter que se comunicar com todas elas. Né? Então, vocês têm que saber o que elas estão falando, né? Então, tem que saber todas as 4 principais notações para o montante. MS, FV, VF. Montante, Savings, Future Value, valor futuro. Para o principal, né, que é o valor emprestado. É o P, o C, principal, capital inicial, valor presente, VP, ou present value, PV. Tá? Então, essas 4 letras indicam a mesma coisa, que é o P. Essas 4 indicam a mesma coisa, que é o E. Tá? A taxa geralmente essas aqui não mudam, né? Sempre I, sempre N. Taxa e prazo. Professor, uma dúvida. Fala. É errado a gente, ao invés de 43% ao ano, dividir isso por 12 e aí, ao invés de usar 0,43, a gente usar 43 dividido por 12. Por 30? E aí usar, no caso, fazer pegar o percentual em mês e aí depois dividir por 100%, por 100, para chegar no número com 2 casas decimais.
Tá, peraí. Até então não estava errado. Tu queria pegar o 458. Não, o 43% dividir por 12 para chegar à taxa de juros simples ao Tá. mês E aí tu ia pegar o 458 e dividir por 30. por 30. Isso. Tá, até aí tudo bem. Ah, é que tu queria o 43, né? E aí depois tu ia dividir por 100, isso? Isso, depois de pegar o 43% e dividir por 12, dividir por 100 para chegar no número com duas casas decimais. Não, de novo, tá? Não tá errado fazer isso do ponto de vista assim, não tá errado, tá? Mas para não estar errado, na verdade, sim, deixa eu me refazer. Não está errado, tá? Não está errado porque tu vai ver assim, olha só, 12 vezes 30 é 360. Então, quando tu pegar aqui, ó, tu tem 43 vezes 458 e tu tem aqui 12 vezes 30 vezes 100, né? Foi o que tu fez aqui. Se tu juntar esses dois aqui, dá os 360 que tá aqui. Se tu pegar esse 100 e colocar para cima, dá o 0,43 que tá aqui. E aí tu tem a mesma coisa, tá? Tá certo. Só que isso vai estar certo em juros simples. Então, por que a gente não recomenda vocês fazerem isso, tá? Não é porque tá errado nesse caso, é porque tem casos que vai dar errado, que é a maioria deles, a partir da próxima aula de juros compostos, certo? Beleza, eu pergunto isso porque no teste, pelo fato de eu ter feito isso, eu errei ali a resposta em unidade de medida, porque eu calculei em mês. E aí, eu acredito que pelo contexto da questão, a única justificativa que eu tô achando para ter errado é porque eu deveria ter posto a resposta em dias. Não, mas aí cuidado, né? Aí tá, aqui não tá errado porque vai te pedir o montante. Uhum. E vai dar de fato vai dar na mesma, tá? Agora, se tu não responder o que pede, né? Se a resposta pede o prazo em dias ou prazo em meses, aí sim, aí tá errado. Se tu der se tu der o prazo na resposta de unidade diferente do que pediu, entendeu? Tá, beleza. Mas de novo, isso aqui da gente ficar manipulando, aqui tanto faz manipular, ajustar a taxa ou o prazo, certo? Mas isso funciona aqui em juros simples. A partir de juros compostos, isso não vai funcionar tão bem. Tá? Aí a gente tem que ajustar o prazo para ficar de acordo com a taxa. E daqui a pouco a gente vai ter que ajustar os dois. A gente vai ter que ajustar a taxa para ficar de acordo com a capitalização da taxa e ajustar o prazo para ficar de acordo com a capitalização da taxa. Aí o que vai mandar vai ser o período de capitalização da taxa, que é o caso que eu falei para vocês, que é o caso mais comum, que quando o mercado diz assim, taxa de financiamento de imóveis, né? Uma taxa vocês vão olhar, entrar nos sites ali, vai dizer assim, uma taxa de 10% ao ano. Aquela taxa nominal. Por quê? Porque tu não paga juros uma vez por ano, tu paga juros todo mês no financiamento da tua casa. Então a capitalização é mensal. Aí eu preciso ajustar tudo, eu preciso ajustar a taxa que está em anos para meses e preciso ajustar o prazo que está no que tiver para meses também. Tá? Mas igual, o prazo sempre vai ser ajustado ou para a taxa ou para a capitalização da taxa. Pode falar, Lidia. Tinha uma questão do teste que pedia qual era o prazo. E o prazo, se eu não me engano, era em dias. E o dia dava quebrado. Quando eu fazia o cálculo, ele dava o montante principal. Quando eu fazia o cálculo com o número de dias quebrados, dava certo o montante. Só que não tem como tu retirar uma aplicação com o número de dia quebrado. A aplicação rende quando fecha o dia. E daí como é que eu faço? Mas como assim dia quebrado? Com horas? Com vírgula. É como se fosse horas, exatamente. Eu não me lembro o número agora, mas era alguma coisa, vírgula 18. Se eu fizesse alguma coisa, vírgula 18, dava certinho o montante que dava no exercício. Só que se eu não botasse o vírgula, botasse só o número inteiro, que seria o correto por aplicação, né? Aí dava o valor errado.
Não dava Tá. exatamente o valor do Tu exercício. manda pra gente, por favor. É porque, assim, não era pra ter, tá? Mas como as questões têm coringas, Eu ia até comentar sobre isso, professor, porque eu peguei caso assim e o meu erro foi não ter posto a palavra dias logo após. E é por causa do Moodle ali. Eu acredito que o Moodle ele não salva, por não, exemplo, esses casos vocês podem escrever pro Matheus, tá? Que ele arruma ali. Mas principalmente esse caso, tá? Porque a gente configura para o prazo ser inteiro, né? Mas às vezes Sim. a gente pode ter errado na conta, porque se tem que fazer uma conta para chegar no prazo, a gente tem que programar que o Moodle faça essa conta. E aí a gente pode ter cometido algum erro de permitir ali que quando ele faz a conta dê prazos não inteiros. A gente precisa Tá, arrumar. vou Tá mandar bom? por e-mail. Obrigada. Eu ia pegar esse gancho porque eu Manda, acredito. manda no sistema de mensagens lá. Escreve para ele e aí vê se, bom, ele consegue ter acesso direto ao teu, se for para correção, tá? Teste. Ao teu Tá, teste, tá? Se vocês tá bom. estiverem perguntando dúvidas, aqui é uma coisa importante para mim. Coloquem a dúvida, tirem um print e coloquem no fórum ali a questão inteira, ou copiem a questão inteira no fórum, para a gente não ter que ir lá. A gente consegue acessar o teste de vocês, que vocês fizeram, mas é um caminho bem trabalhoso, né? Porque são 500 alunos. Aí tem que achar vocês, aí tem que achar o teste de vocês e tem que achar a questão de vocês. Tá? Então, para tirar dúvidas, que vem um monte de dúvidas, ficar fazendo isso toda hora é bastante trabalhoso. Por isso que a gente pede, coloquem a questão lá no fórum. Quando vocês escreverem assim, ó, tem um problema na minha questão, e aí, como não dá para mandar um print no sistema de mensagens, né? Aí sim, aí vocês podem dizer, olha, tem um problema na questão tal do meu teste tal, porque está dando número fracionário. Tá? Beleza? Professor, só uma última dúvida. Quando a questão pede calcular o valor dos rendimentos a serem pagos na liquidação do financiamento, a gente sempre está falando em fórmula de juros simples, né? Por enquanto, Ou sim. tá. Isso. A não ser que tu já esteja fazendo lá Não é que eu fiz o teste e errei, mas é provavelmente porque eu usei a fórmula do montante aqui por ter. Sim. rendimentos é juros, tá? Rendimentos é um outro nome para juros. Então tem que usar a fórmula de juros, Beleza. certo? Tá. Eu vou deixar esses exemplos. Isso aqui tá tudo tudo lá no Moodle para vocês, tá? Os slides, vocês podem tentar fazer os exemplos. Vocês têm os exemplos. Vocês têm os exemplos das notas de aula, tá? Que a gente está fazendo esse semestre, notas. E aí vocês podem olhar como se faz as coisas em Excel também. Vocês têm os exemplos do vídeo, deve ter mais uns 3 ou 4 exemplos, e tem todos esses exemplos feitinhos aqui nos slides também. Tá? Então, tem bastante material para vocês tentarem fazer, né? Tem gente que gosta, eu gostava de estudar assim, tentar fazer, não conseguir olhar o exemplo. Então, eu acho que para quem gosta de estudar assim, tá, tem bastante coisa para fazer. Tem uma questão no teste bem parecida com essa aqui, de dobrar ou aumentar 50% no teste, não, né? Acho que na atividade de frequência. Com exemplo 6. Então, quando vocês se derem conta lá, quanto tempo. Não, qual a taxa para que dobre um montante, ou triplique, ou fique 17 vezes maior um montante? E aí vocês vão pensar, bah, mas eu não sei nem o principal nem o montante, né? Como é que eu faço isso? Aí vocês deem uma olhada aqui no exemplo 6, que tem Tudo que vocês encontrarem no teste tem um exemplo feito aqui. Tá? Um bem parecido. Certo? A última coisa que eu quero falar aqui, pessoal, é sobre o gráfico do montante em função do prazo.
se vocês olharem a fórmula, né? A fórmula é M igual ao principal mais P vezes I vezes N. Certo? Então, o montante é igual... se eu pensar assim, ó, no gráfico do montante pelo prazo, pelo tempo passando, né? Sabendo o principal e sabendo I, isso é uma reta, isso é o gráfico de uma reta, né? Y igual a AX mais B, né? Nesse caso aqui, o meu A, quem é meu A é P vezes I, o meu Y é o M, né? Minha variável independente, a minha variável, desculpa, a minha variável... Eita, tá errado no slide. Essa é a minha variável dependente, né? Ela depende do prazo. E essa é a minha variável independente. Então, a minha variável independente é o prazo, né? O montante depende do prazo, e o meu A aqui, meu coeficiente angular da reta vai ser P vezes I. E o meu coeficiente linear vai ser P. Tá? Então, se eu sei esses valores aqui, ó, M igual a 1.500, aqui era um capital emprestado de R$ 1.500 a uma taxa de 50% ao ano. Tá? Então, quando eu substituo na fórmula, né, 1.500 vezes 1 mais 50% é 1,5 vezes N. Então, distribui esses 1.500 e a gente tem M igual a 1.500 mais 750N, ó, que eu disse para vocês. Aqui é o coeficiente angular da reta e aqui o coeficiente linear da reta. Então, a gente tem essa reta com coeficiente angular 750 e coeficiente linear partindo aqui de 1.500, tá? Pessoal, para que seja uma reta, aqui a capitalização tem que ser contínua. Se vocês leram as notas, porque senão vai justamente ter o problema que vocês acabaram de apontar, né? Se eu pegar um período que não é inteiro, né? Eu estou vendo que está capitalizando, né? Se a minha capitalização for periódica, na verdade, o gráfico, ele entre 1 e 2, ele fica constante, né? E aí ele só se capitaliza de novo lá no 2. Aí ele fica constante até o 3. Aí no 3 ele capitaliza de novo. Se for periódica, é um gráfico de escadinha, assim, ó. Imagine assim, ó, a minha poupança. Se eu tirar, ela passou um mês, rendeu um dinheiro, tá? Se eu tirar em qualquer momento entre 1 e 2, eu vou ter o mesmo dinheiro que eu tinha no momento 1. Ela não rende nada para períodos fracionários, né? Aí, mas se eu conseguir chegar ao 2, ela rende de novo, aí ela dá um salto, certo? Então, o gráfico é uma reta, mas é uma reta se a capitalização for contínua. Se a gente tiver capitalização a cada instante. Ou seja, se eu puder ter esses períodos fracionários que a gente estava discutindo. Não é comum, tá? É bem comum, na verdade. Certo? Então, aqui é mais para um exercício teórico mesmo. Tudo bem? Dúvidas? Posso continuar? Professor, Oi. me diz uma coisa, por exemplo, assim, ó, quando tem um exercício de, por exemplo, assim, ó, ele dá que tu quer triplicar, por exemplo, o capital, o capital inicial, tá? Daí, daí eu posso estipular valores, né? Tipo, por exemplo, uma taxa de 20% ao mês. Eu posso estipular valores. Eu botei, tipo, de 100 para 300. Só que daí, qual é o aumento que eu tive de 100 para 300? Ele não é 300%, né? 300% não, 300 de aumento. Eu não entendi isso. Tá, são coisas diferentes, né? Se o Uhum, exercício diz que tu quer triplicar o teu capital, certo? uhum. Triplicar o teu capital, tá certo. Tu pode usar tu pode usar valores, né?
100 e 300 está ok, tá? Mas triplicar teu capital não é aumentar 300%, é aumentar 200%, certo? Por quê? Porque aumentar, né, significa acréscimo. Então, se tu saiu de 100 e chegou em 300, qual é o acréscimo que tu teve? 200. E 200 corresponde a 200% do teu capital. Tá, entendi. Entendeu? Obrigado. Então, aí depende do que diz. Então, se diz triplicar, tu pode usar 100 e 300. Se diz aumentar em 300%, aí tu tem que usar 100 e 400. Como é que é? Se ele falar aumentar 300? Eu acho que a gente nunca usou, tá? Mas, assim, acho que não tem exercício falando isso. Aumentar 300%, a gente fala em triplicar. Tá? Se falar em triplicar, tu pode usar como exemplo 100 e 300. Ou 1 e 3. Eu sugeriria até 1 e 3. Tá? Mas se ele falar em aumentar o capital em 300%, aí tu tem que usar 100. Tem que usar, não, né? Se tu vai partir da base 100, seria 100 e 400, não 100 e 300. Tá, ok. Tá? Ou 1 e 4. A moral é que se ele falar que aumentou 300%, tu tem que pegar um capital e multiplicar por 4. Tá, ok. Certo? Mas tu não precisa, né? Porque tu também pode, se tu for usar a fórmula, né? O montante triplicou o capital. Então, o montante virou 3 vezes C. E aí tu substitui isso na fórmula. Ó, aí tu tem assim, ó, 3C é igual a C vezes 1 mais... Aí tu diz que a taxa é 0,2, né? 0,2N. E observe, sempre vai acontecer isso aqui, ó. Tu tem C de um lado e C de outro, e eles se cancelam. Então, na verdade, tu não precisa saber quem é C e quem é M. E aí tu vai ficar com essa equação aqui. 3 igual a 1 mais 0,2N. Tá? Ou 2 igual a 0,2N, ou N igual a 2 dividido por 0,2. Pois é, no caso, então eu não preciso saber o capital nem o montante. Nunca. Nesses problemas, não. Tá. Mas se ajudar vocês, eu vou botar... mesmo que tu coloque, ó, digamos, tu colocou 100, né? Quer ver que vai chegar na mesma equação, ó? Tu colocou capital igual a 100 A 100, o montante 300. e o montante 300, tá? Aí tu vai colocar na fórmula 300 igual a 100 vezes 1 mais I sobre N, tá? Agora tu passa o 100 dividindo para cá, vai dar 3 igual a 1, aqui era 0,2, né, tu disse, taxa. Mais 1,02N. Ó, chegou na mesma equação que eu tinha chegado sem botar o 100. Sim, entendi. Qualquer valor que tu colocar vai chegar na mesma. Então pode colocar valores ali? Pode, sem problemas. Mas não precisa. Pode simplesmente fazer com a letra C. C e 3C. Tá, ok. Obrigado. Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Tá, então vamos lá. Juros compostos. Então, aqui, diferentemente dos juros simples, a gente tem a capitalização dos juros. Tá? Ou seja, não é só o principal que gera juros, é o principal e todos os juros acumulados até o período. Tá? Então, nos juros compostos, a gente tem que o cálculo dos juros se dá a partir do principal original acrescido dos juros incorporados até a data do referido cálculo. Então, aqui a coisa complica um pouco, né? Mas é o mais justo também, se vocês pensarem, né? Porque
Bom, a partir do momento que passou o mês 1 e tu deveria ter recebido juros, né? Quando eu for olhar para o próximo período, mês 2, então a minha nova incidência de juros tem que ser sobre tudo que me devem até então, certo? Inclusive os juros que já me devem. Tá? Para entender assim, para a gente entender a fórmula, vamos rapidamente olhar o plano financeiro desse seguinte exemplo aqui. Eu tenho uma dívida, um financiamento de R$10.000, tá? A uma taxa de juros compostos de 70% ao ano, que eu quero pagar em 4 anos. Tá? E aí uma fórmula de demonstrar a evolução da dívida é apresentar todas as datas em que possa ocorrer uma alteração de valor nos saldos. Então, aquilo que eu falei para vocês, né? Sempre que acontecer alguma mudança, eu olho o plano financeiro. Eu vou colocar em termos de uma planilha para a gente ver o que acontece. Então, no ano 1, né, eu começo devendo R$10.000, tenho a incidência de juros de 70%, e aí vai gerar juros de R$7.000. Então, ao final do ano 1, eu devo os 10 mais 7. Então, eu devo 17. Tá? O que vai acontecer no ano 2, pessoal? Eu começo o ano 2 devendo 17.000. Devendo esses 17.000. Certo? E aí eu vou incidir os juros, que é de 70% ao ano, sobre tudo que eu devo até ali. Então, eu tenho que incidir juros sobre os 17.000, ou seja, sobre os 10 do principal e os 7 do primeiro período de juros. Então, 70% de 17.000 dá 11.900. E o meu saldo final vai ser 28.900, que vai ser os 17 que eu estava devendo no início, mais esses 11.900 de juros do segundo período. Então, no final do período 2, eu devo 28.900. Tá? Por que tá? Saiu para fora do slide. Aí, a gente segue fazendo isso. Começo o ano 3 devendo 28.900, aplico 70% sobre tudo que devo, dá juros de 20.230 no período. Então, o saldo final vai ser os 28.900 mais 20.230, ou seja, no final do ano 3 eu devo 49.130. Começa o ano 4 devendo tudo isso, aplico 70% de juros sobre tudo que eu devo até então, dá 34.391, e o saldo final vai ser isso mais esse saldo inicial, 83.521. Então, ao final, a gente deve R$83.521 para esses 10.000 que a gente pegou. Né? Pode falar, Giovana. Não era nada? Foi sem querer? Tá. Vou pular isso aqui. Pessoal, o que vai acontecer aqui? Olha, observe se não, eu vou, tanto faz eu fazer a fórmula por esse e por esse. Não, vamos por esse. Tá? No final do período, eu começo o período 1 devendo o principal, né? E aí eu calculo os juros, que é o principal vezes a taxa. Beleza. E o saldo final vai ser o principal mais o principal vezes a taxa. Eu posso colocar o principal em evidência e eu tenho que no final do primeiro período eu devo o principal vezes 1 mais i. Tá? Então eu começo o período 2 devendo o principal vezes 1 mais i. E aí o que vai acontecer? Sobre tudo que eu devo, que está aqui, ó, eu sublinhei, isso é tudo que eu devo. Eu aplico a taxa i. Então eu multiplico tudo isso por i. Certo? E quanto que eu devo no final do período 3? Bom, eu devo o quanto eu comecei devendo, o principal mais i, tá? Mais os juros desse período, que é o principal mais i vezes i. Tá? Deixa eu pegar uma caneta de outra cor. Deixa eu dar... Só.
Talvez fique pequeno, né? Ó, isso aqui, ó, tá vendo? É P vezes I, 1 mais I. Aí eu posso colocar isso em evidência. E o que que sobra aqui na primeira? Sobra só 1. E o que que sobra aqui na segunda? Sobra esse I aqui. Então, ao final do primeiro período, eu devo P vezes 1 mais I daqui, vezes 1 mais I de novo. P vezes 1 mais I ao quadrado. Ó, P vezes 1 mais I ao quadrado. Então, no final do primeiro período, eu devia P vezes 1 mais I. No final do segundo, P vezes 1 mais I ao quadrado. Vou fazer a mesma coisa, né? Começo devendo P vezes 1 mais I ao quadrado, aí eu gero juros multiplicando por I, somo as duas coisas e eu vou colocar em evidência isso aqui, a P vezes 1 mais I ao quadrado, e eu vou chegar aqui no final do segundo período, terceiro período, eu devo P vezes 1 mais I elevado ao cubo. E eu vou sempre, vai sempre acontecer... Ai, não é do começo. Vai sempre acontecer isso, ó. Eu começo devendo no período, no enésimo período, ó, P vezes 1 mais I elevado a N menos 1. Eu multiplico os juros do período, então P vezes I, tudo que eu estava devendo, vezes I. Aí eu coloco isso aqui em evidência e vai ficar o 1 dessa parte e o I dessa parte. Então vai dar mais um fator de 1 mais I, que quando eu multiplicar aqui, eu vou aumentar o expoente em uma unidade. Então, no final do primeiro período, eu devo P vezes 1 mais I na N. E essa é a fórmula de juros compostos. Tá? O montante é igual a o principal vezes 1 mais I elevado a N. Certo? Agora, a gente poderia fazer aquele exemplo que a gente fez ali usando o plano financeiro, a tabelinha, né? Usando a fórmula, né? Então, o que que a gente sabe? O principal é 10 mil, né? A taxa é 70%, 0,7 ao ano, e o N é 4. Então, substituindo na fórmula, principal 10 mil, a taxa é 0,7, então vai dar 1 mais 0,7 e o prazo é 4. Então, a gente tem que fazer essa conta aqui, ó, 10 mil vezes 1,7 elevado a 4, tá? Que vai dar 83.521. Agora sim a gente começa a aprender a fazer isso na calculadora financeira e a usar a potência dela, usar as funções pré-programadas dela. Para isso a gente precisa, assim, básico do básico é saber essas teclas aqui. O I, que é a taxa, né? A gente já vem chamando o I de taxa percentual de juros, só que cuidado que na calculadora ela é percentual, vocês têm que entrar ela sempre como percentual. O N, tá? O N é o número de períodos ou prestações. O PV é o principal. O PMT é a prestação. E o FV é o montante. Tá? Prestação a gente não vai precisar por enquanto. A gente precisa dessas 4 teclas aqui no início. Né? E aí, como é que eu faço essa conta que a gente acabou de fazer ali, daquele exemplo, na calculadora financeira? É muito fácil, pessoal, muito fácil. Ó, eu vou botar aqui os passo a passo, a gente tem os dados, né? O principal é 10 mil, a taxa é 70, o N é 4. Tá? A primeira coisa que a gente tem que pegar o costume é apertar essa tecla aqui, ó, F... F fim, tá? Observem que o F aciona o que está em laranja ali na calculadora. Então, quando eu aperto F, essa tecla, eu estou usando aqui, ó, o que diz em laranja em cima dessa tecla, que é Clear Fin, ou seja, limpe os dados financeiros, certo? Eu tenho, por alguma razão que eu não entendo, o costume de fazer FREG,
tá? Que é mais geral. O FREG, ela limpa absolutamente tudo, todos os registros. Então, ela vai limpar os dados financeiros e vai limpar os dados de memória. Às vezes isso é ruim, porque se tu tem alguma coisa que tu esteja guardando na memória para usar, né, o FREG acaba limpando. Eu não sei por quê, é quase é quase direto, assim, eu faço FREG, tá? Mas, em geral, pode fazer FFIM. Tá? A não sei que realmente vocês queiram limpar a memória. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou botar 10.000 e eu vou dizer para a calculadora que esse é o meu valor inicial, é o meu PV, ó. Registrei esses 10.000 como PV. Vou registrar 70 como a taxa. Ó, 70 e eu estou dizendo para a calculadora, minha taxa é 70. Vou registrar o prazo como 4 anos, e aí simplesmente eu pergunto para ela, me responde quem é o valor futuro. 83.521, que era a conta que a gente acabou de fazer, né? Certo? Tudo bem? Então, aqui, ó, vamos ver a diferença o comparativo entre juros simples e juros compostos rapidamente. Se eu tivesse o mesmo exemplo em juros simples, o que teria acontecido, né? Eu começaria devendo 10.000, geraria juros de 7.000 no primeiro período, juros de 7.000 no segundo, 17 mais 7 é 24, juros de 7.000 no terceiro, 24 mais 7 é 31, juros de 7.000 no quarto, 31 mais 7 é 38. Tá? Então, ao final de 4 períodos, a dívida seria 38.000. Enquanto que nos juros compostos, a gente fez a tabelinha, né? E no final do quarto período, a dívida é 83.521, certo? Observem a diferença. Né? Da onde vem essa diferença gigantesca? Vem do fato de que, aqui, olha, no juros simples, ó, os juros são sempre calculados em todos os períodos sobre o saldo inicial, certo? Então, isso aqui, os juros não aumentam porque isso aqui não aumenta. Aonde incide os juros não aumenta. Agora, nos juros compostos, o primeiro período é calculado sobre o principal. Né? Mas o segundo é calculado sobre todo o saldo devedor até o momento. Então, isso aqui aumenta, logo os juros aumentam. E os juros aumentam, vai aumentar ainda mais a incidência, aonde incide juros. Agora o próximo vai ser sobre 28.900, o que vai aumentar mais os juros ainda. É uma bola de neve, né? E o próximo vai aumentar mais ainda, até chegar nos 83.521. Se a gente falou que o gráfico do juros simples, se a gente tivesse capitalização contínua, né, era uma reta, certo? Para juros compostos, a gente tem uma exponencial. Observem que a fórmula me diz o seguinte, principal vezes 1 mais i elevado a n, né? Então, a minha variável independente, ela está lá no expoente de um número, né? Se a taxa for dada. Então, isso caracteriza uma função exponencial que tem esse crescimento bastante vertiginoso, né? Que é o que a gente viu ali, né? O montante, o saldo final, ele cresce muito mais do que em juros simples. Ó. Pessoal, importante aqui, né? Observem que no período 1, se a gente perguntar para vocês, né? Para o período 1, juros simples e juros compostos geram o mesmo juros. Né? Por quê? Bom, porque juros compostos incide sobre todo o saldo devedor até o momento. Mas todo saldo devedor no momento 1 é só o principal. Então, só incide juros sobre o principal, certo? Então, os juros no primeiro período de juros simples e compostos é o mesmo. Observem aqui, ó. No primeiro período, os juros era 7.000 nos dois. E o saldo final era 17.000 nos dois, né? Nos juros simples, os juros incidem só sobre o principal, sempre. Nos juros compostos, incide sobre o saldo devedor.
mas o saldo devedor do primeiro período é o principal, logo vai coincidir com juros simples. Certo? Então, a gente tem esse cruzamento aqui das curvas. Tá? Vamos fazer um exemplo. Eu apaguei aqui, não. Tá. Qual o valor de resgate, exemplo 1, qual o valor de resgate de uma aplicação financeira de 12.450? Esse aqui eu fiz no... Não fiz não. De uma aplicação financeira de 12.450. Então, eu quero saber o valor de resgate, eu quero saber o M. A minha aplicação é 12.450, a minha taxa é 4,5% ao mês. E o meu N é 30. Então, aqui, ó, a taxa já está dada na unidade do prazo. Certo? Então, eu posso usar diretamente a minha fórmula. M é igual a P vezes 1 mais I elevado a N. Ou seja, o montante é igual ao principal, 12.450, vezes 1 mais I, 0,045. Eu tenho que botar aqui na forma percentual, na forma unitária, né? Elevado a N, que é 30. Então, 12.450 vezes 1,045 elevado a 30. Vocês podem fazer essa conta na calculadora normal de vocês, na científica. 2.450 vezes isso aqui, tá? Vai dar esse valor. Ou vocês podem usar a financeira. Vamos ver aqui como faz. Ó, viram? É automático, ó, eu faço... Eu já limpei os registros, ó. É realmente algo muito automático para mim. Então, aqui, ó, F-fin, tá? Digamos que eu não tivesse apagado os registros. Então, aperta F-fin para limpar os dados financeiros. 12.450. Registra esse valor como o meu PV, né? Esse é o meu principal aqui. A taxa é 4,5. Quando eu for colocar na calculadora, eu tenho que entrar na forma percentual, então 4,5. O prazo é 30. E aí, o que eu quero saber? Eu quero saber o montante, né? Então, eu pergunto para ele. Me diz aí quem é o valor futuro. Tá? 46.629,21, tá? Beleza, era o mesmo valor que eu achei. Só que ele colocou esse valor, esse negativo aqui. A calculadora financeira vai colocar um negativo. Por quê? Porque ela entende sempre entradas e saídas de dinheiro. Tá? Então, se o principal foi uma entrada de dinheiro, se eu recebi 12.450, significa que no futuro eu tenha que pagar qualquer valor que ela me diga que seja. Tá? Por isso que ela põe o sinal negativo. Então, se eu tivesse dito que eu depositei 12.450, ou seja, se eu tivesse posto com sinal negativo 12.450, ela ia me dar o valor futuro como positivo. Eu teria a receber 46.629. Tá bom? O gato está ali na porta. Eita. Vou abrir a porta para mim. Entra, chato. Tudo bem, pessoal? Sim. Sim, tudo certo. Tá. Deixa eu ver. Deixa eu escolher mais um aqui para a gente fazer. Vamos fazer esse da taxa. Descobrindo a taxa. Uma dívida de 15 mil foi resgatada por 21.106. Então, ele me disse o principal, né? A dívida era 15 mil. E ela foi resgatada por 21.106,51. E ela foi resgatada após 7 meses. O meu N é 7. E o que ele quer saber é a taxa. Tá?
Então, aqui também em juros compostos, né, eu tenho essa fórmula que relaciona 4 variáveis. Se eu tenho 3 delas, eu consigo descobrir a outra, né? Então, eu substituo tudo na fórmula. 21.106,51 vai ser igual ao principal, que é 15.000, vezes 1 mais i, que é o que eu quero descobrir, elevado a 7. Tá? Divido ambos os lados por 15.000, eu tenho 21.106,51, dividido por 15.000, igual a 1 mais i, elevado a 7. Tá? Agora, para mim continuar a conta, para mim conseguir isolar esse i aqui, eu preciso tirar a raiz sétima de ambos os lados. Então, a raiz sétima de 21.106,51 dividido por 15.000 vai ser igual a 1 mais i. Né? Bom, 1 mais i elevado a 7, mas aí se eu tirar a raiz sétima, isso se cancela, né? Então, fica 1 mais i igual a raiz sétima de 21.106,51 dividido por 15.000. Ou i igual a... Aqui é a raiz sétima. Raiz sétima de 21.106,51 dividido por 15.000 menos 1. Tá? Aí precisa fazer essa conta na calculadora. Aqui eu fiz geral, ó, né? Dividi o m pelo p, ambos os lados, tirei a raiz enésima em ambos os lados, isolei o i. E só substituí os valores no final. Ficou 21.106,51 dividido por 15.000. Raiz sétima é a mesma coisa que elevar a 1 sobre 7, né? Então, propriedades da exponenciação, da radiciação. Então, a raiz sétima é a mesma coisa que a fração 1 sétimo, menos 1. Tá? Então, vocês podem fazer essa conta na calculadora normal, mas se vocês forem fazer na HP, de novo, é só uma questão de informar os dados para a calculadora. Tá? Eu tenho o montante e o principal, que eu sei, e eu tenho a taxa. Então, eu vou informar esses três e vou... Desculpe, eu tenho prazo. Eu vou informar esses três e vou pedir a taxa. Tá? Então, eu vou dizer para ela, olha, o prazo é 7, o principal é 15.000. Bom, vou fazer na ordem aqui que eu fiz, tá? Limpei os registros. 21.106,51 é o meu valor futuro, o meu montante, tá? 15.000 é o meu valor presente. Mas eu não posso registrar ele como 15.000. A calculadora buga. Por quê? Porque para a calculadora eu tenho entradas e saídas de dinheiro. Então, um tem que ser entrada, um tem que ser saída. Senão ela vai achar que eu recebi 15.000 e depois recebi 21.000. Não faz sentido, né? Então, eu preciso trocar o sinal de um deles. Aqui eu troquei o sinal do PV. Para trocar o sinal na calculadora, vocês usam essa tecla aqui, ó. CHS, Change Sign. Ó, apertei, trocou o sinal. Registrei como PV, como valor presente. Registro o prazo, que é 7, e pergunto para ele, me responde a taxa. 5%. Vai responder na forma percentual. Ô, professor. Oi. E tem como a gente tirar... fazer esse cálculo na calculadora ali, por exemplo, do 1 elevado na... esse valor aí elevado na 1 sobre 7? Ou não? Tem. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem essa tecla aqui, 1 sobre x. Tem a tecla... Nessa calculadora aqui tu quer, né? Não na outra. Não, essa daí. Tem. Só tem que pensar aqui, porque eu também não Não, sou... mas depois eu dou uma olhada, então. Depois eu dou uma pesquisada daí, não tem problema. Tu tem... É só a ordem de colocar as coisas na pilha que eu falei, tá? Tá, Então, tu vai colocar... Tu vai colocar o
primeiro esse 21.106, o 15.000 e aí dividir. Aí tu vai colocar isso. Aí tu vai colocar é isso aqui, ó. 21.106 com 0,51. Dei Enter. Coloquei na pilha. Aí peguei 15.000. Divido. Vai fazer essa divisão. Entrei com esse valor na pilha. Aí eu vou pegar 1/7. Então eu vou dar o 1. Coloquei o 1 na pilha. Entrei com 7 e dividi. Agora eu estou com aquele valor primeiro, que é essa divisão, e 1/7. E aí eu vou fazer essa tecla aqui. Tá? Aí eu entro com esse valor na pilha. Tá. Aperto 1, coloquei 1 na pilha e diminuo. Tá aqui. Só que agora entendi. vai responder na forma unitária, tá? Não na forma percentual. Tá, ok. Muito obrigado. Certo? Aí, se vocês quiserem, olhem na gravação de novo o passo a passo como eu fiz, pausem e façam novamente. Mas, de novo, eu não uso a RPN, tá? Eu sei fazer, mas eu não uso na RPN para fazer esse tipo de conta aqui, tá? Eu faria na científica, Mas, claro, eu não sou economista, contador, e eu não ando com uma calculadora dessas no bolso, né? Talvez se vocês andem com uma calculadora dessas no bolso e não queiram carregar duas calculadoras, talvez faça sentido aprender a usar o método reverso polonês. Certo? Fala, Murilo. Eu configurei minha HP 12C com 2 casas após a vírgula. Tá bom ou precisaria configurar com mais? Não, tá bom porque assim, tu configurou só para ver duas casas, tá? Sim, isso aí. Certo. Ela tá fazendo as contas, ó, ela não perde a precisão. Ela mantém na memória dela todas as casas possíveis. Ela não tá fazendo, ela só tá arredondando para te mostrar no último passo. Entendeu? Sim. Então não tem problema. Tá. Bom, aqui eu falei para vocês, né? Tá lá nos slides. Se vocês esquecerem como que faz para trocar o sinal, tem lá nos slides que estão lá no mútuo, do exemplo 3. Esse é taxa também? Esse é taxa também. Ou esse é prazo? Não. Esse é prazo, tá? Vamos fazer esse só para mim lembrar para vocês. Eu sei que tá ficando longo, mas eu vou fazer esse. E aí eu deixo convenção linear e convenção exponencial para vocês olharem, que eu fiz um vídeo essa semana sobre convenção linear e convenção exponencial, que é basicamente os slides que estão no final, tá? Aí vocês podem olhar lá no YouTube. Em que prazo uma aplicação de R$ 23.000? Então, tem uma aplicação de R$ 23.000, esse é meu principal. Acumula um saldo de R$ 43.000 a uma taxa de juros compostos de 3,5% ao mês. Tá? Ele quer saber o prazo. Então, de novo, vamos tentar usar a nossa fórmula. M igual ao principal vezes 1 mais I elevado a N. Tá? Então, substituindo 43.000 igual a 23.000 vezes 1 mais 0,035 elevado a N. Divido tudo por 23.000, vai dar isso aqui, igual a 1,0... Cadê minha borracha? Aqui. 35 elevado a N, tá?
esses 1000 aqui cancelam, né? E eu teria 43 dividido por 23 igual a 1,035 elevado a n. Tá? O que eu preciso isolar, o que eu quero saber, o meu prazo, ele está lá no numerador, lá no expoente. Como é que eu faço para tirar ele do expoente? Tem que aplicar logaritmo. Então, aplico o logaritmo dos dois lados, pode ser logaritmo em base 10. Log de base 10, log de 43 sobre 23 vai ser igual a log de 1,035 elevado a n. Opa. Elevado a n, tá? Esse n aqui, agora, por propriedades do logaritmo, ele pode cair para frente. Deixa eu vir para cá. Então, a gente vai ter log de 43 sobre 23 igual a log de 1,035. Tudo isso vezes n. Agora, basta dividir os logs, né? Então, n vai ser log de 43 sobre 23 sobre log de 1,035. Tá? Teria que fazer essa continha aí. Vamos ver aqui. Aqui, de novo, eu fiz sem isolar, sem colocar as variáveis, né? Eu dividi tudo por P, depois apliquei LN. LN é um logaritmo, né, de uma base especial. Vocês já estão fazendo cálculo? Então, o log tem uma base aqui embaixo, né? Quando eu não coloco a base, significa que ela é 10, certo? Eu usei base 10 porque é a que vocês aprendem base 10 no ensino médio, tá? Mas na calculadora, na HP, em muitas calculadoras, todas vão ter essa base, ou esse logaritmo aqui, ó, tá em azul, ó, LN, tá? Que é o log LN. LN é log na base E. E é um número, como pi, pessoal. Se vocês estão fazendo cálculo, vocês talvez já devam ter encontrado. Se não, quando fizerem, vão encontrar, tá? Eu não vou dizer aqui o que é E. Tanto faz qual é a base de LN que vocês usem, porque todas vão ter essa propriedade. O que me interessa de aplicar o logaritmo é ter essa propriedade aqui, ó, de cair para frente o expoente. Em qualquer base que eu aplique logaritmo, eu vou ter essa propriedade. Então, vocês podem aplicar logaritmo em qualquer base, desde que seja a mesma base dos dois lados, tá? Eu apliquei LN porque LN é justamente o que está na calculadora na HP. E em todas as científicas vai ter a base LN, tá? Mas poderia ser base 10, base qualquer coisa, tá? A resposta vai dar 18,19 meses, tá? Eu tô com os slides antigos. Eu abri correndo. Lá no Moodle já está arrumado para vocês, tá? A resposta é 19. Tá? Isso aqui vai dar 18,19. Mas se eu tenho uma taxa mensal de juros, para mim chegar nesse capital, ele pergunta em que prazo acumula um saldo de 43 mil. Tá? Aí aqui acontece o que vocês me disseram no início da aula. No 18, eu não acumulei 43 mil ainda. Eu precisaria chegar nesses 0,19 meses para acumular. Mas como a minha capitalização, a minha taxa de juros é mensal, eu estou dando a entender que só acumula juros de mês em mês, né? Então, para chegar no saldo de 43 mil, na verdade vai passar um pouco, eu preciso ir até o 19º dia. E aí, se vocês fizerem isso na calculadora financeira, observa que para prazo, ela vai dar um número inteiro. Ó. Vamos botar esses dados aqui na financeira. Ó, FREG. Se eu for usar as teclas financeiras, eu não preciso nada de logaritmo, né? Só se eu for usar a científica. Então, eu vou dizer para ela, 43 mil é o meu montante. Então, o meu valor futuro. Tá? 23 mil é o meu valor presente, mas eu não posso entrar com o mesmo sinal as duas coisas, senão ela buga. Então,
troquei o sinal e registrei como valor presente. A minha taxa de juros é 3,5. Qual é meu prazo? 19. Tá? Ela já vai dar 19, certo? Já vai dar um número inteiro. Eu acho que depois já vem... aqui já vai vir... Isso. Aí, a partir do exemplo 5, é o que eu falei para vocês de convenção linear e convenção exponencial, que eu fiz um vídeo, já está lá no YouTube, tá? Juros compostos, convenção linear, convenção exponencial, que é exatamente esse exemplo aqui, tá? Aí está o passo a passo da diferença entre usar a convenção linear e a convenção exponencial, como que eu sei na calculadora financeira se eu estou usando convenção linear e convenção exponencial e o que, que é cada uma dessas coisas. Então, vocês podem assistir o vídeo e aí, se vocês tiverem dúvida, vocês podem postar lá no fórum. Ou, se vocês quiserem fazer que nem acham mais produtivo conversando, vocês podem me perguntar no início da aula que vem. Aí eu entro um pouquinho antes, tipo 9h20, a semana que vem. E aí, se vocês tiverem dúvida dessa parte de convenção linear e convenção exponencial, vocês podem perguntar. A gente pode fazer na calculadora também. Certo? Dúvidas, pessoal? Parei de compartilhar? Parei, né? Professor, Oi. eu tenho uma dúvida aqui que foi nos exercícios de coisa de juros compostos. Deixa eu ver aqui.